comentando das suas dificuldades de tratar com o calculista alemão, né? É. E hoje o que nós percebemos, sobretudo com essas grandes obras da Copa do Mundo, Olimpíadas e coisas do gênero, é que essas consultorias de estádios e projetos de certo porte que estão sendo realizados pelo Brasil, tem consultorias estrangeiras, tem elementos que a gente não sabe muito bem como funciona. E você estava também, por outro lado, chamando a atenção que a nossa engenharia já não corresponde àquilo que, em um certo momento, ela respondia e ela não responde hoje. Então, o que você vê essa certa internacionalização? Então, você precisa, aparentemente, buscar um especialista na Alemanha para fazer essas estruturas. Os estádios, que nós fazíamos estádios, agora estão sendo feitos por especialistas estrangeiros. Todos. Como você vê essa eu acho situação? Eu acho que é extremamente ofensivo a nós, brasileiros, né? Porque com um conhecimento tecnológico tão primitivo, quase, que exige uma construção civil, eu acho que não tem, isso aí não cria paralelo com outros conhecimentos tecnológicos que têm que ser muito mais aprofundados, né? Mesmo na biomecânica, em tudo. Então, esses conhecimentos tecnológicos, eu não sei por que precisa de chamar um técnico alemão, né? Agora, o escritório de Leonardo é um escritório famoso, o Pontes Pensa. Agora, sabe por que aconteceu isso? É porque nós não fabricamos cabos Pensas, nós fabricamos cabos para estruturas atirantadas, mas não são cabos protendidos, temos essa tecnologia dominando já há bastante tempo. Mas o cabo Pense, das pontes Pensas mesmo, nós não temos, tem que importar da Alemanha. Então, o sujeito já acha que importando o cabo é melhor importar o calculista também. Mas isso não faz parte. Eu acho que qualquer calculista é capaz. Eu tentei, eu briguei com os caras, né? briguei com o calculista várias vezes. No final, a última briga foi terrível, sabe? Eu fiquei até envergonhado depois, porque não gosto de estar assim, de chegar a levar esse nível, né? Mas eu acho, por exemplo, que nós temos a Ponte Pense, ela não tem não tem essas dificuldades. Tanto assim que a Golden Gate está lá há 100 e tantos anos. Então, como é que agora a gente desaprendeu? Isso só para ilustrar o que você estava falando. A gente desaprendeu, quer dizer, o ser humano desaprendeu, agora só os alemães sabem fazer pontes Pense. Isso é o que parece. Mas não é, isso é um complexo. Faz parte dos trustes do domínio tecnológico. É outro. E o Brasil tem calculista? Claro que tem. Claro que tem. Agora, não temos os cabos. E olha, as obras atirantadas também, então, assim, tem uma empresa, que é uma multinacional que está aqui, que ela tem um controle geral sobre a venda desses cabos. Então, daqui a pouco, também nenhum calculista vai poder mais fazer. Eles é que vão ter que fazer os cálculos. Eles, por enquanto, eles fornecem os dados para os calculistas fazerem. Mas daqui a pouco também não vão fornecer mais. Aí você fica na mão de uma multinacional dessas que controla tudo, né? Vende o cabo, faz tudo. E será que perderemos a capacidade de projetar e construir estádios de futebol? Parece, né? Olha, esse estádio que está sendo feito lá na Fonte Nova, lá em Salvador, toda a tecnologia é alemã. Não tem nada aqui que foi proposto por um brasileiro ali. Não tem nada. Foi tudo alemão. E não tem nada demais. Agora estão falando cobras e lagartos da cobertura que vai ser montada com cabo, não sei o que, papapá. Os romanos faziam isso. Os romanos faziam. Você não vê o concurso que houve para o Maracanã, né? Em 50 e qualquer coisa, antes de 48, 49. Pois é. O concurso do Maracanã, quer dizer, na época, quer dizer, a tecnologia aplicada ali, mesmo para o projeto que ganhou, né, do Paulo Bastos,
era arrojada, né? Quer dizer, não existia um estádio para aquela população toda. E o do Oscar, que ficou em segundo, terceiro, tinha uma coisa. Tinha um problema de drenagem, né? Ele fez o problema da escala urbana, tudo ele fez o estádio mais baixo, assim, até para caber o ar. Para caber o ar. Mas ali tinha um Maracanã, que é um riozinho, tinha um problema de escala. Mas você vê, na semana passada eu estive debatendo isso aqui em São Paulo, quer dizer, o crime aí, nesse caso que está acontecendo agora no Brasil, é a oportunidade que nós estamos deixando de dar para alguns talentos nacionais se revelarem. Quer dizer, é também um crime contra o desenvolvimento tecnológico e cultural nacional. Quer dizer, ao invés de você dar a oportunidade aqui de um técnico, um calculista, um arquiteto, né, de ter um espaço para a sua ideia e para a sua criação sair, não vai proporcionar isso na Alemanha ou em Singapura, como agora esse caso de Brasília, né, ou em Singapura. Né? Quer dizer, não tem cabimento isso, quer dizer, não é questão de xenofobia, não, né? Mas é uma questão de aproveitar a oportunidade de um grande investimento numa obra que usa tecnologias, em obras que usam tecnologias mais sofisticadas, né? De proporcionar o surgimento de expoentes intelectuais brasileiros, né? Também. Ou então faz um concurso internacional. Então, isso seria uma ação do CAL? Também, lógico, eu acho que é, e nós estamos nos robustecendo para isso. De vez em quando dá uma certa indignação, não é? Inclusive incentivar os concursos, né? Falar nisso, o que você acha dos concursos? Não, eu sempre fui a favor de concurso. Agora, eu acho que o setor público está tão deficiente que ele não sabe, não adianta você fazer um bom concurso, o IAB ou sei lá, qualquer entidade dessa organizar um bem concurso e depois entregar a uma prefeitura ou um estado que está completamente despreparado para levar aquilo avante. Então, hoje, o que está acontecendo é isso. Você faz um concurso bem feito, né? Tem um vencedor, e na prática a coisa é completamente desvirtuada devido por uma má administração. Eu não sei, isso aí, esse que você estava falando, como é esse do Segredo? Ele está sendo bem realizado? Isso agora foi realizado, né? Quer dizer, mas há essa cultura que você se referiu antes, que o construtor ele já entra para desarmar o projeto. Desarmar o projeto. Já faz uma crítica no projeto de fundações ou na cortina que foi utilizada. Então, se o arquiteto não tem um controle e uma condição de exercer a defesa do projeto, ele já se desmoraliza e o construtor já, a partir daí, já toma conta das especificações e tudo. Por exemplo, daí a defesa que a gente tem feito nessas discussões todas de retornarmos no que é a composição do projeto, na responsabilidade do projeto, que, como o Leandro estava falando aí, hoje em dia está muito restrita até o momento da aprovação do projeto, nem mais a coordenação dos projetos complementares, o detalhamento, mas nós voltarmos a retomar, além disso, também a direção de obra. Direção de obra, exatamente. O acompanhamento da obra, que não é tocar a obra, é a direção da obra, né? Que não precisa ir para a Europa para dizer que lá se faz assim, ou para os Estados Unidos. Basta atravessar ali o Rio da Prata, né? Vai para o Uruguai, vai para a Argentina, ali, que é o usual. Né? Então, recuperar isso daí, porque é o que tem acontecido. Nós temos sido empurrados. E o pior é que não para sermos substituídos por engenheiros muito competentes, né? Por construtoras que têm administradores e compradores muito competentes, só isso. Não técnicos, né, de construção competente. Só para ilustrar esse negócio, por exemplo, você sabe por que esses pré-moldados foram realizados lá da obra que eu até me assustei quando vi um pré-moldado bem feito nessa obra do estádio, lá do estádio. Salvador. Não o aspecto do projeto, estou dizendo a execução do pré-moldado. Do estádio de Fonte Nova? Fonte Nova. O pré-moldado bem feito ali, um pouquinho. Quem bolou essa forma, eu fiquei intrigado, porque o Gebrecht não tem a menor condição de bolar, nem o OS, muito menos. Então, como é que aquela forma foi feita? Mariano. Que trabalhou com ele. Um técnico de serralheria.
Ele é que coordenou todas as formas. Um técnico de serralheria que aprendeu a fazer forma com Lelé. Então é difícil, né? Você vê que o despreparo dessas empresas é muito grande. Complicado. Eu acho que nós estamos... A crise da construção civil é muito grande também. Por causa daquilo que nós estamos abordando. Primeiro, que a gente não consegue qualificar bem um operário, né? Então fica esse discurso vazio, não, que a firma qualifica. Qualifica o quê? No serviço, qualifica o que empurra o carrinho. Agora vai dar uma placa para ele, eu sou o grande empurrador de carrinho. É isso que é qualificar um operário? Então, não é por aí, né? Então, a qualificação do operário, antigamente você tinha os mestres de obra consagrados, era sempre mestre de obra de empresa. Eu trabalhei em empresa construtora que tinha seus mestres de obra, eram pessoas que tinham realmente, devido a uma prática profissional. Eu me lembro do calculista Bongart, que tinha um armador, que eu trabalhei com ele até em Brasília, que era o Faria, né? Que ele ia para a obra, junto com o Farias, para aprender. Bongart foi o precursor de cálculo aqui, você sabe perfeitamente. O Bongart, antes do Cardoso, o grande calculista que desenvolveu muita arquitetura do concreto aqui no Brasil foi Bongart. Foi com o Bongart que você foi? Emílio Bongart. Você foi com ele? Não, eu não. Estou dizendo. O operário dele, o Farias. O operário dele, sim. O operário que conheceu o Bongart, que trabalhou com o Bongart. Ele me contava, né, que o Bongart ia para a obra, depois ele foi para Brasília e trabalhou junto comigo. Aí ele contava que o Bongart ia para a obra e que juntos eles aprendiam com a melhor dobra do ferro, como isso ficava melhor para o concreto. Né? Então o próprio calculista tinha esse interesse. Algum calculista hoje sabe dobrar ferro? Não sabe, nunca viram um ferro dobrado. Não tem nem sensibilidade, às vezes, para a própria resistência do aço. Eu me lembro quando a gente estava desenvolvendo o projeto do Hospital de Fortaleza, nós tínhamos um calculista aqui de São Paulo. Pois é, esse fato que você vai contar. E na montagem das galerias, dos pré-moldados, né, tem uma armação que faz a união, a ligação, né, que torna aquela estrutura praticamente monolítica. Né? As galerias. Né? E então ele tinha os 4 ferrinhos que passavam no leito assim, do nicho da galeria, assim, que passava para ir interligando todos, e aí ele colocava um estribo a cada 10 ou 15 centímetros. Assim, né? Então eu falei para ele que aquilo ia dificultar muito a própria montagem, tudo. Ele, mas ele riu e balançou a cabeça assim, disse, não, mas se não colocar o ferro vai fletir e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, e a gente fazia uma reunião aqui em Brasília, semanalmente, né? Para eu não ter que ficar viajando toda hora. E eu estava construindo minha casa nessa época, né, que era também estrutura metálica, mas a piscina eu tinha feito pré-fabricada também, né, conforme você tinha feito lá no Clube da Associação Portuguesa e tal. Então eu peguei um ferro, assim, mandei cortar assim, 80 centímetros, porque o vãozinho que a gente tinha era 62,5. Né? Então peguei, mandei cortar um ferrinho, coloquei na lata de lixo do escritório, e quando ele chegou, sentou, começamos a conversar, eu falei para ele, seu fulano, não vou dizer o nome dele, eu vou te apresentar aqui um ferro de 1/4 de polegada. Aí mostrei para ele, segurando o ferro aqui. Se você acha que flat, aí tirou os estribos todos. Estava usando mal, inclusive, né? Porque o estribo não é só para segurar. E ele tinha outras incompreensões, por exemplo, ele não conseguia ver que as treliças, né? Que elas, isso eu não sei calcular, que não é possível você calcular. As treliças curvas. Fortaleza. Aquele arco maior do prédio, então ali nós desistimos, voltei, peguei um calculista de Brasília que trabalhava mais tempo conosco e o bloco vertical nós já fizemos com um calculista de Brasília. Que acabou fazendo todo o prédio concreto, foi esse outro calculista. Porque não dava com aqueles. O centro nunca, ele achava que ele não podia combater a flambagem daquela coisa em curva. Não existe, como é que se diz, programa de computador para calcular a flambagem dessa banda compressão. É esse o problema. Eu disse, não tem
Eu me lembro que, por exemplo, nos abrigos do Rio de Janeiro, eu nunca ia abrir com torção, aquela coisa, para mim era meio complicada, eu não sabia calcular a deformação, a torção. Aí eu abrigo com o balanço. E com aquela tubo. Aí eu fui procurar o Fragélia. Eu disse, Fragélia, pô, me ajuda que eu não sei calcular a deformação aqui desse negócio aqui. Tem torção e vai deformar no canto, vai baixar. Aí ele virou assim, faz um protótipo. Um protótipo que é muito melhor, porque o modo de elasticidade da argamassa armada, primeiro que é muito variável, porque ele tem um traço muito rico em cimento, então problemas de retração interferem muito, né? Então você não sabe, o modo de elasticidade é básico você transportar. Então, como é que você vai calcular a deformação ali, né? Então você pode se aproximar no cálculo de deformação, mas é fundamental que isso se comprove na prática, em que você tenha realmente um controle maior da retração, do modo de saber qual é o controle de retração. Dependendo do controle de retração, você vai ter diferenças grandes aí na deformação. E foi feito. Fizemos lá uma coisa e pronto. E fizemos o... Mas eu acho que esse bom senso, né, acabou para os calculistas. Não acabou. Acabou porque eles têm... Agora tem programas. Então eu fico indignado. Uma coisa que me revolta. Eu estava conversando com o Roberto outro dia. Para as estruturas mistas, né, existem os conectores, que é a única coisa que a norma entendeu que existe. São uns usinhos de ferro que você vai colocando assim na estrutura para ligar o concreto ao ferro, né? Então, isso aí é uma ligação precária, no meu entender. Virou uma norma. Então, todo mundo faz aquilo. Na estrutura, na obra do Darcy, né, eu fiz um desenho de um perfil feito essa steel deck, né, que é o mesmo princípio. Você incorpora a forma ali, a coisa... Parte da estrutura. Parte da estrutura, ela tem. Mas eu fiz com um outro desenho, um desenho mais apropriado para o caso, né, que você incorpora tudo. Então, a steel deck é uma coisa industrialmente correta e também, do ponto de vista de cálculo, mais inteligente do que aqueles conectores. Depois eu conversando com o Roberto, eu digo, não, Roberto, vamos desenhar esse piso dessa passarela, vamos desenhar as coisas diferentes, vamos fazer... Vai ser o diabo aprovar, porque a norma só conhece os conectores. Então ele já está subjugado pela norma. Então, se o setor por cento, uma firma construtora, de repente, e chega e diz, não, a norma não aprova esse negócio, ela inutiliza teu projeto. E você é obrigado a aceitar as modificações que ela impõe. Então você tem que botar conectores e tirar todo o teu desenho, né? Se você colocar steel deck, eles aceitam que é uma coisa que já foi incorporada. Mas se você fizer um desenho teu, né, todos os nossos concretos da rede Sara, eles são estrutura mista, poxa. Todos. Então, como é que vai ser? Como é que vai ser? Você não... Na rede Sara a gente fazia porque não tinha que aprovar em lugar nenhum, né? Mas se você tiver que aprovar num órgão desse da prefeitura... Então eu acho que nós estamos vivendo um momento crítico por causa dessas normas. São normas, não são leis, mas são incorporadas como se fossem leis. É claro que os cursos estão cada vez mais deficientes. Essas pessoas... Isso para tudo. Eu acho que isso, quando a ordem dos advogados... Olha que o conhecimento do advogado é um conhecimento assim... muito mais subjetivo do que uma coisa concreta, como tem que ser o conhecimento profissional. E, no entanto, eles fazem esse controle. É difícil. Eu me lembro que o Sara, quando eu aprovava, sempre aprovei isso que o Luiz fazia, né? Ele, depois que o sujeito era aprovado nos exames técnicos, para enfermagem ou para o que for, tinha uma entrevista com ele. Aí ele perguntava, você conhece Debussy? Sim. Aí o sujeito... O cara já dançava. Dançava. O que você conhece de literatura? O que você já leu? Aí o cara... eu li historinha em quadrinhos, não sei o que. Então eu dançava, né? Então eu acho que essa coisa do conhecimento geral para médico, ele considerava fundamental, como eu acho que é fundamental. Como é que você vai formar um arquiteto que não conhece nada de nada, né? Só apenas cursou aquela escola muito mal, né? Porque as escolas estão cada vez maiores. Então eu acho que isso vai ter que
com o ensino cada vez mais decadente em todas as áreas, isso acaba prevalecendo em todas as áreas. Até o próprio, esse exame que se faz agora, como é que sai no final do curso, porque isso aí seria desnecessário se não fosse bom. Essa avaliação, quando você termina no final do curso. Trabalho de TFG, graduação. né? Trabalho de graduação. Trabalho de graduação. Você tem que fazer, né? Porque não tem. Você tem que ter um processo de avaliação constante nessas pessoas. Mas que a tendência é essa, por causa da baixa qualidade do ensino. Se você conseguir reformular o ensino, não precisa disso. Mas eu acho que, por exemplo, que a Ordem dos Advogados não teria que fazer isso se a proliferação de escolas de direito aí não fosse tão grande e com tão baixa qualidade, né? Acho que é inexorável. Acho que é inexorável. É inexorável. Se a gente quiser valorizar um pouco mais a nossa profissão. Acho que nós estamos num funil, assim, muito ruim, sabe? Cada vez que eu venho, assim, a São Paulo, quando se constrói muito, é lógico que aqui você respira sempre vendo um prédio melhor qualidade. Mas, por outra, você vê tanta coisa que se constrói. Você tem ideia de quantas faculdades de arquitetura tem no Brasil? Para outro estado, né? 270, 280. Agora, quer dizer, depende da hora do dia. Daqui a pouco já é um pouco quando ele mais. se formou eram 7 só. No Brasil inteiro. Então, imagina. No início dos anos 60, era 7. Que louco, né? Só como? A Mackenzie. Mackenzie. O resto eram as federais. E outros. No meu tempo devia ter umas 4, 5. Olhando um pouco para trás, qual é a autocrítica que você faz na sua própria? O que ela mudou ao longo dos anos? Você sabe, olha, eu sou muito rigoroso em relação à minha atuação profissional, sabe? E me policio muito, sabe? E acho também que eu acho que a gente tem que errar. Errar é humano e sem erros você também não consegue evoluir, né? Essa coisa de acertar sempre é impossível. Mas quando a gente erra, a gente se sente. Então, eu acho que eu sofri demais comigo mesmo, sabe? E tem coisas ainda que eu me recrimino de ter feito. Interpretações, acho que. Mas eu acho que isso faz parte, né? Então, acho que qualquer desenvolvimento tem que ser sofrido. Eu não tenho a me queixar que hoje eu penso muito melhor que pensava arquitetura 30 anos atrás. Mas um amadurecimento, né? Mas eu acho que eu sempre me considerei, me considero sempre um arquiteto medíocre normal. Eu acho que todos os arquitetos poderiam fazer o trabalho que eu fiz. Isso eu acho. Não. Eu acho que existem gênios, por exemplo. Modéstia à parte. Não, modéstia, não. Eu estou falando com a maior sinceridade, pode crer. Eu acho que existem arquitetos que têm assim, um grau de intuição, de genialidade, como é o caso de Oscar, que são aves raras, elas ocorrem uma vez. Outros têm Le Corbusier, a gente pode citar um terror desses que a gente conhece nas grandes. Atualmente, eu não sei, eu tenho assim, o maior respeito pelo Lorenzo Piano, mas também não sei avaliar bem. Mas, mas de qualquer maneira, eu acho que o que nós estamos buscando em arquitetura é criar um sujeito, criar um arquiteto que faça esse dia a dia corretamente. É isso que a gente tem que buscar. Não buscar o gênio que ele nasce feito. Acho que buscar o gênio é uma bobagem, né? Então, a minha proposta sempre foi buscar esse meio termo em que todo mundo pudesse se enquadrar. Entende? Que todo mundo... Quer dizer, o que eu aprendi de tecnologia foi trabalhando, não foi por intuição. Nada surgiu de intuição. O que eu fiz na Rede Sara, qualquer um podia fazer. Se tivesse trabalhado como eu trabalhei. Então, eu acho que o nosso amigo Hugo Segal costuma dizer que ele é o tubarão, que ele não pode parar, porque senão ele afunda. Tem que sempre nadar. Ele é mesmo.
Ele é um tubarão. Eu também sou um tubarãozinho, que passei a vida inteira sem poder parar, né, para não cair no fundo. E eu acho que é isso que faz a gente seguir em frente. E se a gente tivesse uma opção de tubarões em arquitetura, um cartoon de tubarões, eu acho que a gente estava satisfeito. A arquitetura, a produção era bem melhor, né? Era, tenho certeza. Não precisa, é lógico que é formidável ter o Oscar Niemeyer. Imitar o Oscar Niemeyer é possível, ele é inimitável. Agora, ter tubarões é fácil. É só ter água, ter as condições, não matá-los, né? Deixar eles sobreviverem, que eles estão aí há milhões de anos. Então, deixar eles viverem aí, tubarões. E pronto. Eu acho que esse que é o nosso dever profissional. Então, eu tenho certeza que e tudo isso reflete na sua obra, bem entregues, temos bem entregues ao nosso Haroldo Pinheiro. Esse negócio por exemplo, a Rede SAR é um exemplo interessante, né? Porque essa série que começou com o Hospital de Salvador surgiu de uma circunstância, né? De repente, acidentes. Tivemos que retomar o projeto sem ter mais a fábrica. Com 80%, 75% das peças de galeria já prontas, estocadas. Que pertencem. Então surgiu a ideia de acoplar uma outra tecnologia, né? Qual unidade? A de Salvador, a primeira. Né? E o CTS surgiu por causa disso. E, quer dizer, foi uma experiência de adaptação e que funcionou tão bem que se desenvolveu, vamos dizer, abriu um outro ramo, né, tecnológico, né, de mixagem tecnológica. Né, isso também a gente não pode negar que houve um apoio enorme do Aloysio, né, para fazer isso. Quer dizer, não foi uma coisa que surgiu por acidente, mas tinha aí o crédito do Aloysio, que acreditou no negócio. Isso são circunstâncias até históricas, né? Porque na primeira, quando ele ia ser construído todo em argamassa armada, né? Que teria sido uma outra experiência formidável também, né? Formidável. Não, o primeiro de Salvador. O primeiro projeto que Lelé fez, né, para Salvador era todo em argamassa armada. Chegamos a fabricar as peças, fizemos um pequeno prédio em Brasília para testar lá e tudo lá, uma oportunidade lá. Só que aí houve um incidente, um quiprocó lá, e então a obra foi paralisada. E foi retomada alguns anos depois, só que não tinha mais a fábrica. Aí a circunstância levou a outra tecnologia, ao uso de outra tecnologia. Tivemos que adaptar, era o que desenvolveu esse projeto. E deu tanto certo que gerou depois o de Fortaleza, o de Belo Horizonte, que já era uma outra situação, inclusive a implantação de Belo Horizonte é um negócio fantástico, né? Porque é um terreno todo angustiado. Né? E nesse meio tempo que aconteceu de São Luís? O São Luís era um projeto que eu tinha feito também em argamassa armada, né? Que não era parecido com o de Salvador, mas que foi construído pelo Odebrecht em concreto pré-moldado, adaptado lá pelo um colega nosso, Pérez, e o Lucílio calculou, né? Só que fez uma adaptação tecnológica também, porque era outra circunstância, não tinha fábrica de pré-moldado de argamassa. Foi projetado para argamassa armada, como de Salvador também, originalmente. Então, um derivou numa direção, utilizando a tecnologia do concreto pré-fabricado, que é o de Maranhão, tecnologia de concreto pesado pré-fabricado, né? E o outro se adaptou à estrutura metálica, né? Isso. Que foi o de Salvador. Então, a raiz dos dois é a mesma. É a mesma. Entendeu? E os resultados são diferentes. Quer dizer, o de São Luís, para a gente receber, teve que sofrer toda uma adaptação para poder funcionar. Você lembra daquela igreja que você fez numa cidade do Nordeste, que eu não me lembro mais qual era, que tinha uma arquibancada para receber o Papa? Eu não sei. Você se lembra? Eu até publiquei a marquise
Uma arquibancada com de São José de Ribamar. Eu até botei essa fotografia aí. É linda essa foto. São José do Ribamar. Eu acho que na medida, por isso que eu gosto de dar esses cursos assim que eu estou aí, que eu dei para o Hugo aí, que eu organizei, né? Porque eu acho que esse contato com o estudante é muito importante. Porque é uma forma de você mostrar, né? Que, não que eu queira servir de exemplo, mas que eu tive uma oportunidade profissional, né? De fazer coisas que qualquer um pode fazer, né? Então eu acho que é importante você transmitir essa ideia para o aluno. Isso aqui é acessível. Você dizer, não, se os passarinhos voam, eu também posso voar, por que eu não posso voar? Não posso. Então eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente fazer esse curso, sabe? Porque isso muda um pouco a postura dos estudantes. E aquele livro de arquitetura hospitalar que você estava fazendo? Pois é, eu estava muito mal redigido. Eu redigi o livro, agora quem está fazendo isso é eu não gosto do livro, sabe? Porque foi feito há muito tempo. Ele devia de ter uma parceria maior devia de ter um livro, tinha que ter um outro contexto. Devia ser um livro de integração e não um livro meu. Era uma coisa sobre hospitais que tinha que ter a participação de médicos, a participação de enfermeiros, sabe? De enfermeira, a participação de todo o corpo do hospital. Onde é que tá? E não deu certo isso? Não, eu acabei fazendo sozinho. Os textos são meus, né? Procuro, às vezes, um pouco pretensiosos, porque eu acabo abordando coisas acaba ficando arquitetura... na área da medicina, que eu não tinha nada que abordar. Então, acaba sendo um texto meio... Leila, o que você acha do Pritzker? Não, eu acho que esses prêmios, veja, eu acho que sempre... Primeiro, qualquer prêmio, eu recebi esse prêmio agora, que foi inspirado numa participação de colegas. Então, acho que todo prêmio que parte de um movimento de colegas profissionais, eu recebo assim com o maior carinho, com a maior felicidade. Eu não gosto de prêmios que não têm a ver comigo, né? Se, por exemplo, o Hugo acha que eu sou um profissional competente, que mereço, eu fico muito feliz dele achar isso, porque eu também acho isso dele. Então, eu acho que para mim, eu recebo essa participação do Hugo, assim, ou de quem quer que seja. O Severiano Porto sempre dizia isso, eu achava que ele tinha toda a razão. Ele dizia para mim, olha, a gente tem que procurar lá fora, porque aí a gente só é valorizado aqui dentro, na medida que tem reconhecimento lá fora. Isso é uma frase do Severiano. E é isso mesmo, né?